Há um tempo atrás saiu um vídeo no nosso canal falando sobre amarração amorosa. Ele, por sinal, vai estar nos destaques no final desse programa. E nós recebemos várias mensagens, uma delas da Luciene, pedindo para a gente gravar um programa falando sobre a desamarração amorosa, que é justamente quando você se percebe amarrado, como você faz para se desamarrar. Para falar de desamarração amorosa, a gente pode entender que a amarração, que é o vídeo que a gente falou anteriormente, também pode ser entendida ou traduzida como uma dependência emocional. É claro que a gente pode desdobrar muita coisa daí, e o primeiro ponto que a gente pode abordar, na verdade, é um ponto até positivo dentro dessa questão. Todos nós somos dependentes de relacionamentos afetivos. Se relacionar é algo que nós, como seres sociáveis, precisamos. Isso faz parte da nossa vida e não há como ter uma boa vida sem isso. A questão é quando nós pegamos essa ideia macro, esse arquétipo, e direcionamos isso para fora de nós, quando nós depositamos essa necessidade das relações em alguém ou em alguma coisa específica. Aí é que a gente começa a entender como isso pode nos afetar também de maneira negativa. E partindo justamente desse ponto, né? Somos seres dependentes emocionalmente, mas isso não significa que nós somos dependentes de uma relação específica com determinada pessoa, né? Isso é uma coisa muito interessante porque na maioria das vezes a dependência emocional, né, e talvez seja o principal objetivo desse vídeo, né, quando a gente está falando de uma amarração amorosa, significa que você está dependente emocionalmente de determinada pessoa, de determinada situação da sua vida. Tá preso ali, né? Preso ali, normalmente porque você se colocou naquela situação e entender que mecanismos levaram você a se colocar naquela situação, né? E esses mecanismos eles podem ser os mais variados possíveis e às vezes eles têm origens em coisas muito antigas da nossa vida, como por exemplo a nossa primeira fase, né? A primeira infância, né? Quando nós éramos ali bebês, crianças, a relação que nós estabelecemos com os nossos pais ou com os nossos cuidadores, aquela relação afetiva ali que foi construída naquele momento, né? Seja uma relação onde você tinha uma proximidade muito grande com seus pais, uma relação onde você tinha um distanciamento muito grande, independente da forma como aquela relação ela se moldou, aquilo de uma certa forma segmentou no seu inconsciente um determinado modelo de relacionamento, né? Então, quando você vai se relacionar externamente, né, na sua vida adulta, na sua adolescência, quando você vai se relacionar com outras pessoas, você tende a inconscientemente replicar aquele modelo infantil de relacionamento que você teve. Então muitas vezes você pensa, o que é o meu modelo infantil de relacionamento? Ele pode ser o mais variado possível, mas uma coisa é certa, você dependia daquela pessoa para viver, né? Exatamente, daquela pessoa que te amava, daquela pessoa que você aprendeu a amar para sobreviver. Você precisava dela. Se o seu cuidador em algum momento decidisse não mais cuidar de você, a sua vida já era, você não teria condições de sobreviver. Então aquela relação que você estabeleceu afetiva com aquela pessoa também se traduziu numa relação de dependência física, de dependência de sobrevivência. E muitas das vezes a gente começa a replicar isso no nosso dia a dia quando a gente cresce. Ou seja, eu estabeleço uma relação com uma determinada pessoa, uma relação amorosa, uma relação afetiva, e eu começo a inconscientemente replicar essa dependência que eu tinha de sobrevivência. Eu começo a colocar naquele relacionamento uma ideia de que eu preciso daquilo para sobreviver, eu preciso daquela pessoa para estar vivo. E isso não se traduz como uma verdade. Você realmente não precisa daquela pessoa para sobreviver, porque se aquela pessoa for embora por algum motivo, e todas as pessoas tenderão a ir embora em algum momento, podem ser seus pais, seus parceiros, seus filhos. Por quê? Porque as vidas das pessoas elas mudam o tempo todo, elas são extremamente dinâmicas, as pessoas elas se distanciam, elas se afastam, as pessoas morrem. Então assim, são coisas que você não tem controle. A única pessoa que vai estar sempre com você até o último dia da sua vida é você mesmo. Então isso já nos dá um outro gatilho dentro do nosso raciocínio, que é: se eu sou a pessoa que estaria comigo pro resto da minha vida, significa que, de uma certa forma, eu sou a pessoa mais importante pra minha vida. Vamos botar entre muitas aspas aí, para também não gerar tanto problema assim. Não descambar pro outro lado. Mas eu dependo primeiramente de mim. Eu sou a primeira pessoa que pode suprir as minhas necessidades, as minhas carências, as minhas dependências. As outras pessoas também vão fazer parte, mas elas vão fazer parte depois. Só que, se eu sou uma pessoa que não
desconfio em mim, se eu sou uma pessoa que não tenho uma autoestima trabalhada, se eu sou uma pessoa que não aprendi a me amar, a me valorizar, se eu não construir dentro de mim coisas que eu julgue serem coisas valiosas para serem admiradas, para serem amadas, eu vou buscar fora relacionamentos que tenderão a buscar suprir essa demanda que eu tenho dentro de mim. Só que como ela é uma demanda muito baixa, eu provavelmente vou estabelecer relações muito baixas também com as pessoas. Eu vou me submeter a determinadas questões que eu não me submeteria numa situação normal, mas eu acabo me submetendo porque eu falo, não, cara, isso tá ruim, mas é muito pra mim. Tipo, eu já tenho que dar graças a Deus de ter isso. Eu não posso buscar coisa melhor, eu não posso buscar uma relação melhor, uma relação mais harmônica, uma relação mais sadia, porque, cara, eu sou eu, sabe? Eu não me vejo de uma forma digna o suficiente de conseguir essas coisas. Até parece que alguém interessante de verdade vai olhar pra mim, né? Porque acaba faltando muito o auto-amor, como o Patrick comentou. E aí a gente tem que abrir um parênteses para esclarecer uma coisa, já que ele pontuou uma questão fundamental dessa relação da nossa primeira infância, principalmente. Crianças não são adultos em miniatura. Adultos são crianças mais velhas. Então aquilo que aconteceu na nossa infância reverbera por toda a nossa vida. Você consegue transformar isso através de uma terapia, procure um bom terapeuta de verdade, através de reflexões próprias, através de reflexões em grupo, dá uma olhada em catarse.me/pedra de afiar para conhecer um pouco mais sobre o nosso projeto, mas é fundamental refletir para que a gente não fique preso a essas amarras do passado. Mas dentro dessa descoberta do auto-amor, daquilo que você deve se bastar, e vamos colocar esse bastar entre aspas. Isso não significa que você deva fazer tudo na sua vida, porque senão você não vai demonstrar vulnerabilidade e aí você não consegue se conectar com essas outras pessoas. É você ter o auto-amor para saber aquilo que você merece de verdade. Ah, mas eu me sinto muito baixo. Certo, um ser humano médio merece amor? Merece. Então você merece amor. Um ser humano médio merece ser bem tratado? Merece. Então você merece ser bem tratado. Então, ao perceber isso em você, você vai começar a prestar atenção e ver que talvez o relacionamento que você se encontre não seja um relacionamento tão saudável assim. Seja por culpa sua, seja por culpa do outro, seja por culpa dos dois, ou seja por culpa da sociedade na qual você se encontra. Porque tem muitas pressões sociais que reverberam dentro da gente e faz com que a gente fique preso a uma determinada situação que não é boa pra gente. Mas em função dessas pressões, isso acontece. Infelizmente, quantas mulheres continuam casadas porque tem medo de se divorciar, porque a sociedade não gosta de mulher separada? Olha, nós estamos no século XXI. Muita gente já não liga para isso, mas mesmo assim existem bolhas, ou talvez nem tantas bolhas assim, né? Talvez seja uma coisa macro, de muita gente que se relaciona dessa forma. E acha que a mulher, infelizmente, ela tem que casar lá quando ela é bem novinha e passar a vida inteira com a mesma pessoa, independente do tipo de relacionamento que aquela pessoa tem. Não, não é isso. E você vai encontrar muitas pessoas que se amam, mas não conseguem ainda romper esses grilhões da sociedade e se submetem a determinados relacionamentos que talvez sejam abusivos ou apenas são relacionamentos que naufragaram, não funcionam mais, não servem mais para ela, mas ela não consegue se livrar disso. Ter essa reflexão, perceber aquilo que você merece, perceber essas influências externas e internas que atuam em você, começam a te ajudar a perceber como você deve se comportar e como você pode se desamarrar dessas coisas. E é claro que a gente precisa olhar caso a caso, cada situação tem muitos fatores que a tornam mais complexa, mas aqui como nós não temos como fazer isso, a gente tenta dar ideias que podem ajudar no geral. E aí um outro fator que é muito importante dentro de uma relação que passa a não ser tão saudável é de identificar quais são os ganhos secundários que muitas vezes nós temos ali dentro. A gente pode pensar em fator material, por exemplo.
em várias relações, uma das pessoas daquela relação tem uma condição financeira muito maior do que a outra. E aí a outra permanece naquela situação mesmo sem vínculos afetivos tão grandes assim, porque financeiramente, materialmente, ela consegue ter acesso a coisas que sem aquela relação ela não teria. Ou pelo menos naquele momento ela não teria. Exatamente. E aí é preciso pensar, será que vale continuar nessa relação por conta disso? E aí é uma coisa que a pessoa vai decidir. Será que realmente ela não consegue, como o Paulo falou, ter acesso a essa condição financeira ou isso seria algo momentâneo? Será que ela teria que abrir mão de alguma coisa na vida dela para conseguir isso num segundo momento? Todos esses são fatores que a gente precisa pensar, mas mais do que isso, por mais que muitas vezes o ganho secundário ele pareça atrativo, porque de fato ele é momentâneo, ele é imediato, na maioria das vezes ele não compensa. Porque ficar numa relação arruinada, digamos assim, que não é saudável, vai minando as coisas dentro de nós a ponto de que mesmo aquilo que é um benefício no primeiro momento passa a não ser. Passa a perder a cor, eu consigo viajar, eu consigo isso, eu consigo aquilo, eu vou em restaurante e tal. Tá, mas todos esses momentos são chatos, são cansativos, são estressantes, eles começam a perder a cor. E aí... Desculpa te interromper, Sabinho, só para fazer um parênteses. E aí você começa a mentir para si, dizendo para os outros que isso é legal. E aí começa a povoar suas redes sociais com fotos maravilhosas das suas férias em Ibiza. Quando você estava em Ibiza, brigando, quebra-pau danado. Não, mas olha só esse drink, olha só esse mar, olha só todas essas coisas. E aí você está querendo mostrar para os outros para que talvez os outros te convençam de que aquilo é bom de verdade. Sim. Né? E um outro fator que vale a pena destacar também é que muitas vezes as relações elas são positivas, a outra pessoa gosta de verdade de você e vice-versa, mas por algum motivo da vida aquela relação está enfrentando algum problema. E aí é importante tudo isso que a gente falou, porque a gente precisa saber comunicar as coisas que não estão legais. A gente precisa, mesmo identificando que aquela relação é uma relação que vale a pena, conseguir construir algo que nos leve para uma situação, para um momento mais prazeroso, mais saudável mesmo. Porque é muito ilusório achar que mesmo estando com alguém que é muito legal, que a nossa relação não vai ter nenhum tipo de dificuldade. E aí muitas vezes, como a gente falou, se lá na nossa infância nós não falávamos as coisas, nós tínhamos muito medo de incomodar, nós tínhamos muito medo de levar demandas nossas, talvez a gente, mesmo nessa relação boa, continue agindo dessa forma. E algo que tinha tudo para dar muito certo, começa a desmoronar, dá muito errado, começa a desmoronar. Por coisas bobas, assim, por situações do dia a dia que vão se acumulando ao longo dos anos, chega lá na frente, muitas vezes a gente nem sabe como que chegou ali, mas percebeu que em algum momento naquela história algo desandou e a gente não conseguiu reverter. Eu acho que algumas dicas que ficam é justamente essa, né? Saber interpretar se aquela relação que você tá é uma relação saudável ou uma relação tóxica, né? Lembrando que, como o João disse, nenhuma relação é perfeita, então não é porque o seu relacionamento tem defeitos, tem problemas, que ele é um relacionamento tóxico, não. Ele pode ser um relacionamento saudável que tem problemas naturalmente e que esses problemas precisam ser resolvidos e não eu vou terminar, eu vou romper com essa relação porque essa relação está me trazendo problemas. Desculpa, a próxima também vai trazer, todas as outras vão trazer também. E estar solteiro também vão te trazer, problema. Exatamente. Então você não tem como fugir disso, isso faz parte da vida. Agora, identificar realmente se o seu relacionamento tem problemas ou se ele é um relacionamento tóxico, se ele é um relacionamento onde você está se submetendo a situações que não são agradáveis, situações que não são saudáveis para você como o João disse, por algum motivo, seja esse motivo um motivo financeiro, um motivo de status, que é uma coisa que acontece muito na sociedade, o exemplo do Instagram, o exemplo da viagem, também está muito relacionado a essa questão de status, né? Não importa que meu relacionamento seja horrível, o importante é que para a sociedade ele é maravilhoso. Eu choro as minhas mágoas em Paris. É, exatamente, você, né? Então, assim, e assim, tudo bem, entre aspas, é uma escolha da pessoa, a pessoa decide, mas se você está passando, já passou, né, ou eventualmente pode acabar vindo a passar por um relacionamento desse, por uma situação dessa, saber se avaliar e entender o que é melhor para você, o que você ponderar e ver o que tem mais valor para você, porque no final das contas, a questão de desamarração amorosa, ou seja, a questão de você se desvincular dessa dependência afetiva com determinada pessoa, perpassa muito uma questão de trabalhar a sua autoestima. Se valorizar, se desenvolver. Muitas pessoas, psicólogos, muitas pessoas falam assim, quando você termina um relacionamento, não sai correndo para outro relacionamento. Cuida de você,
Isso não é apenas uma desculpa do tipo, não, se ocupa para que você não fique pensando na outra pessoa, não fique sofrendo. Não, se você terminou um relacionamento e esse relacionamento tinha no mínimo alguma coisa de bom, e eu espero que tinha, senão ele não fazia sentido existir, é normal que você sofra, é normal que você se sinta mal. Tudo bem, isso faz parte. Isso não é necessariamente, isso não configura uma dependência afetiva. Mas sim, ocupar-se com coisas que vão te fazer bem, cuidar de si mesmo, não é apenas uma válvula de escape para que você não sofra com aquela relação que terminou. Não, é uma forma de você se desenvolver. Porque se desenvolvendo, crescendo como pessoa, crescendo como ser humano, a tendência que o seu próximo relacionamento seja melhor do que o anterior é muito grande, porque os seus critérios vão ser diferentes. A sua autoconfiança vai ser diferente, a sua autoestima vai estar muito mais bem trabalhada e você já não vai se submeter a determinadas situações que você se submetia antes. Você não vai escolher uma viagem ou um status ou um jantar no restaurante caro pagando com a sua saúde mental, pagando com o seu bem-estar, pagando com a sua felicidade. Não, você vai entender que, cara, a minha felicidade vale mais. O meu amor próprio agora é maior do que ele era antes e eu não vou aceitar qualquer situação. Eu não vou aceitar estar em qualquer situação. E mesmo que venha a se colocar em ninguém está livre de entrar no relacionamento tóxico, ninguém está livre disso, são riscos que a gente... São riscos que fazem parte da vida, mas continuar ali, escolher continuar ali, é sim uma questão de autoconfiança, é sim uma questão de autoestima, é sim uma questão de auto-amor. A gente já falou isso várias vezes ao longo desse programa, em vários outros programas, mas é fundamental você se conhecer. Saber aquilo que você está e aquilo que você é. Sabendo aquilo que você está, você consegue se trabalhar para perceber o cenário no qual você se encontra e o que você pode melhorar dentro de você, o que você pode trabalhar, com que ferramentas você pode contar. E ao perceber isso dentro de uma relação, você começa a ponderar aquilo que você entende como valoroso de verdade para a sua vida. Entendendo que, como o Patrick comentou, tudo passa, porque tudo na vida é transitório. Nós estamos aqui de maneira efêmera, daqui a pouco não estaremos mais. Mesmo que eu continue vivo, encarnado, eu não sou mais a pessoa do início desse programa. Então nós estamos nos transformando constantemente. Ao se conhecer, você percebe que eu posso me transformar para um ser melhor, principalmente. E ao fazer isso, eu consigo transformar as minhas relações. Se a minha relação com essa pessoa não tem mais futuro e eu não vejo mais futuro, tudo bem eu me transformar. É claro que nem sempre a gente tem uma condição financeira de separar um relacionamento. Se você mora junto, por exemplo, você não tem como, às vezes, sair de casa. É verdade, é complicado, você tem que lidar com isso. Mas se você estabelece que essa é a sua meta, sair de casa, você começa a se programar dentro daquilo que você tem para de fato sair de casa. Mesmo que num primeiro momento você vai morar numa kitnet lá longe. Você vai lá, mas você vai sair de casa e a partir dali você tem uma base para começar algo novo e aí depois reconstruir um ambiente parecido com aquele com outra pessoa ou sem ninguém. Mas tudo é uma escolha sua. Entender isso é fundamental. A gente deseja que todo mundo saia de um relacionamento tóxico, a gente deseja que todo mundo tenha auto-amor e tenha essa dependência emocional com as outras pessoas de maneira saudável, não de maneira parasitória, para que a gente possa ter trocas saudáveis, salutares, e não trocas perniciosas que nos colocam para baixo. Busque se amar, busque se conhecer. E a gente espera vocês no próximo programa. Tchau, tchau!